O pastor Carlos Cardoso, no podcast do Fábio, Eu Acredito Podcast, afirmou que toda a família Ferreira é maçom. E que o bispo Manuel Ferreira, o chefe, o cacique maior, e o filho Samuel Ferreira, e o Abner Santos, do Rio de Janeiro, todos maçons, assim como da mesma igreja deles, Paulo Leivas Macalão, que escreveu bastante Louvores da Harpa, maçom também. E ele disse até que, por falar isso, perdeu várias agendas na Madureira. Muitos não convidavam por causa disso, que estava descobrindo essas coisas deles aí. Então, recentemente, o bispo Samuel Ferreira, filho do bispo Manuel Ferreira, na rádio FM do Brás, que é dele, em um podcast, confrontou o pastor Carlos Cardoso e disse: você é que anda falando de mim, dizendo que sou maçom? Ele disse: bispo, eu tentei fugir disso, mas eu falei mesmo. E aí ele disse: olha, eu consultei a minha assessoria jurídica para enviar para o irmão, né, para ressarcir os danos, mas eu sou cristão, eu vou perdoar o irmão, mas eu vou fazer como Jesus fez com aquela mulher adúltera: vai, não erres mais, não peques mais, né? E aí, depois, no podcast do Fábio, Eu Acredito Podcast, aonde o vídeo em que o pastor Carlos Cardoso falou e viralizou, dizendo que a família Ferreira era maçônica, o Fábio disse: você falou aqui e viralizou. E lá o bispo te perdoou, mas você não pediu perdão a ele. Ele disse: de fato, perdão, bispo. Deus abençoe a sua vida, vamos caminhar para o reino. E aí ele disse: perdão, bispo. Olha, primeiro eu digo que não há reino aí. Jesus até disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele aí. Isso é um reino tenebroso, mundano, terrível. Né? A história do pai desse bispo, dono dessa rádio, que confrontou o pastor Carlos Cardoso, é uma história horrível, Manuel Ferreira. É uma história horrível, horripilante. Esse homem foi para a Coreia do Norte e ele fez um pacto com a igreja da unicidade do Reverendo Mon. Reverendo Mon era um anticristo que dizia que veio completar o que Jesus não terminou. Na igreja do Reverendo Mon, quando a mulher ficava noiva, antes de dormir com o marido, tinha de dormir com o pastor da igreja da unicidade primeiro. E o bispo Manuel Ferreira, viu um mar de gente lá e disse: Deus te abençoe, Deus está contigo, que tem uma multidão aqui contigo, Deus está contigo, aprovou essa obra. Como se a grande Babilônia não arrastasse e desse de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Antes de qualquer uma pessoa querer me condenar aqui, com o que eu estou falando, eu quero que você leia Mateus 23 e veja Jesus batendo nos fariseus e saduceus. Esses pastores são fariseus e saduceus, e são de diversos ministérios, não é só da Madureira, não. É a Assembleia de Deus Ministério Belém, do José Wellington Bezerra da Costa, que é um conterrâneo aqui do Ceará, de São Luís do Curu. E seja as ninfetas espirituais, as Auliá e Aolibar, as prostitutas dos seus de fora, como a Igreja Universal do Reino do Dinheiro e a Igreja Mundial do Poder do Dinheiro, dos dois malacas da fé, os dois ratazanas de púlpito também, Valdemiro e Macedo, assim como o bispo Manuel Ferreira. Então, as histórias desses homens são histórias horrorosas. E, com certeza, o que o Carlos Cardoso estava falando, ele mesmo disse: há várias fontes que ligam a família Ferreira à maçonaria. Agora eu digo, as sociedades secretas têm fama de sacrificar pessoas, crianças, entende? De queimar no fogo, de fazer. Isso não é coisa nova, isso é coisa antiga, né? Das civilizações. Eles fazem isso. Salomão inaugurou o templo queimando milhares de animais, escureceu o céu. E estava oferecendo mais para Moloque e para Baal sacrifícios, né?
uma coisa terrível. E o povo da maçonaria reverenda muito a Salomão. A Salomão. Aí, meus queridos, o que acontece? O bispo Samuel Ferreira, para dissuadir e para pagar de um pessoal limpo, maravilhoso, ele diz que 102 mil pastores das Assembleias de Deus de Madureira, nenhum é maçom, e que o bispo Abner Santos comprou um templo que era da maçonaria, e assim, diminuindo a maçonaria. Isso é história para boi dormir. O que é um pastor vender uma igreja evangélica para a maçonaria para fazer um templo maior? O que é a maçonaria vender um templo para a igreja evangélica para construir um templo maior? Isso é uma transação de irmãos. A igreja evangélica no Brasil e a maçonaria caminharam juntos no início. E mesmo quando não professa, não estão lá no salão, não precisa. Quem é pastor da igreja da Madureira ou do Templo Central, que aqui no Ceará, em São Paulo é Belém, ele tem de cuidar da sua igreja, ele aceita os poderes, ele aceita os grão-mestres, eles aceitam que os banqueiros, que os grandes têm as suas religiões ocultas, eles aceitam isso, respeita eles. Mas eles negam porque o povão se afastaria e perderia dinheiro, controle, domínio, monopólio. Essa é a jogada. Mas aí, meus queridos, vamos lá. Antes de você falar, rapaz, você tem prova, você deveria ser processado, alguma coisa do tipo, escuta só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Depois você tenta tirar pedra, porque você joga as pedras, eu pego as pedras aqui, joga uma montanha na sua cabeça. Né? Se alguma pessoa grande tentasse processar um grãozinho de areia aqui do Ceará, pastor Frank, o meu canal dava um pulo grande, seria muito bom que o Brasil iria saber da minha boca muita coisinha das igrejas, das religiões, que o Brasil precisa saber. Então, meus queridos, é o seguinte, o pastor Caio Fábio, ele é um cara das antigas, e ele recebeu diversas denúncias de pastores machucados com o olho roxo, vindo da Assembleia de Deus de Madureira, da família Ferreira, lá, na igreja presbiteriana que ele fazia parte, pedindo socorro, ameaçado de morte, tinha levado surra, o carro foi jogado fora da estrada, e o Caio Fábio disse, olha, o bispo Manuel Ferreira aí, grau 33 lá, da maçonaria, deputado federal, ameaçou, bateu, matou, Caio Fábio dizendo, pegou um velhinho de 62 anos, 2 vezes jogou o carro para fora da estrada com a esposa, ameaçou, amarrou, prendeu numa cadeira no sótão e bateu até não querer mais. Obrigou ele a passar um campo de 50 mil crentes para ele, para o Manuel Ferreira, para não morrer de apanhar, entende? E eles passaram para o Caio Fábio com testemunhas. Caio Fábio os procurou com testemunhas e provas. E ele até disse, Caio Fábio, que a esposa dele ficou exilada há 40 anos em Campinas, ficou aprisionada por ele, pelo bispo Manuel Ferreira, e que a filha dele ficou doente, com problemas mentais, deprimida, que não suportava o monstro que era o pai dela. E ele falou que essas coisas saíam para todo mundo no Rio de Janeiro, no jornal O Dia, no jornal O Povo. E todo mundo sabe disso. Isso, ele até disse que foi do ano de 90 para 94, era o que rolava nos jornais, né? Jornal O Dia, Jornal Extra e O Povo. Então, meus queridos, o Caio Fábio disse, me processa, Manuel Ferreira. Me processa. Vê se você pode processar, que eu te deixo peladão na rua. É uma expressão do Caio Fábio. É que, na verdade, essas coisas rolaram publicamente, entende? Publicamente. Se o bispo Manuel Ferreira, que é um tubarão gigante, ele encontrasse um grãozinho de areia aqui e dissesse assim, tira esse vídeo, eu tiro. Se o
Bispo Abner Santos dissesse, tira esse vídeo, eu tiro. Se um mendigo, meu irmão, estrangeiro, ou que não tem pátria, não tem uma casa, não tem um lugar certo, meu amigo morador de rua, né, se eu fizer um vídeo e se pegar ele, ofender ele, ele disser, Frank, tira esse vídeo, eu tiro, é a mesma medida, a mesma coisa, para mim o que vale é almas, é o sopro que está no nariz da pessoa que respira, né? Agora sim, enquanto eu estou falando isso, eu estou lembrando uma coisa a vocês. O reino do Criador não tem nada a ver com essa Babilônia aí. E quando eu falo de fariseu e saduceu, eu estou falando, mostrando a verdade. Quando você mostra as trevas, você denuncia a luz. Quando você mostra a luz, você denuncia as trevas. Então, meus queridos, servir ao Criador em espírito e em verdade, amar o Criador e amar o próximo é maravilhoso. Mas esse meio aí é uma corrupção só. Então, o que rola de peia, de surra, de ameaça, de morte. Eu recebi um documentário, ainda não publiquei, de uma irmã, uma pessoa, uma advogada, que ela foi ameaçada, tentaram matá-la, o pastor da igreja dela, que eu até lembro da cidade de São Paulo aqui, não vou citar aqui, porque estava em pecado e ela profetizou e começou a denunciar, então ele tomou a decisão de matá-la. Então foi muita ameaça, muita perseguição com o pistoleiro tentando matá-la, a mando do pastor, presidente de uma das Assembleias de Deus de São Paulo. Então, mas pastor, por que o senhor fala isso? Eu falo isso porque eu tenho boca para falar. Pronto, está satisfeito? Segundo, eu falo isso porque tem a ver comigo, sou pastor evangélico, fiz parte de sigla de convenções, estive em São Paulo, no Belém, estive na boa parte de igrejas no Brasil, acompanhei, aconselhei sobre problemas, aconselhei milhares de pessoas, casais com problemas, lares, dei estudos para famílias, para casais, preguei 10 anos no Brasil, nunca cobrei nada para pregar, e então essas coisas dá para concluirmos algo, chegarmos a um denominador. Não existe igreja evangélica, templo, CNPJ, líderes que seja o caminho para a vida eterna. O caminho para a vida eterna, segundo a Escritura, é acreditar no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Messias. E eu garanto, ele não está na AD do Brás, ele não está no Belém, ele não está em nenhuma denominação. Ele está, segundo disse Jesus, no coração dos verdadeiros adoradores, que segundo Jesus falou para a samaritana, não adoram nem no templo e nem no monte, mas em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, disse Jesus, e importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Então, eu não sirvo a homens, e eu não sou desigrejado, eu sou igreja. Igreja do Pai. E aqueles que não fazem parte do templo são meus irmãos, aqueles que sabe que em qualquer lugar que você estiver, o Pai está contigo. Então é isso. Veja esses vídeos, pega essas provas aí. Se quiser processar, comece processando o Caio Fábio. Ele está pedindo, ele está dizendo, me processa, eu tenho provas. É o Caio Fábio que falou. Eu estou aqui mostrando o vídeo, veja o vídeo do Caio Fábio. Entende? E aí, começa por ele. Ele é mais velho, conhece mais do que eu. Eu conheço um pouco menos, eu estou olhando aqui, eu estou vendo, né? Então, diga nos comentários o que você acha. Um grande abraço, estamos juntos. Eu acho difícil hoje, é polêmico, eu quase não prego em Madureira, quando me levo é por misericórdia. Mas eu falo abertamente, Manuel Ferreira é maçom, o camarada que escreveu vários hinos da harpa, Macalão, maçom. Paulo Leivas Macalão, maçom. E Manuel e Abner Ferreira, maçom. Você vê, pega o templo da igreja da Madureira do Rio de Janeiro, que o Abner é presidente. O piso é maçônico. Tudo que você vê branco e preto dentro de uma igreja é piso maçom. Mas... E na minha visão, eu digo claramente, eles não escondem que fazem parte da maçonaria. Mas qual é o problema de fazer parte da maçonaria? É que assim, eu sempre ouvi falar que na maçonaria existe sacrifício de bode ao satanismo, mas nunca foi provado de forma perceptível que existe esse sacrifício mesmo ao caramunhão. Existe esse sacrifício dentro da maçonaria? Perguntando uma coisa, pastor Carlos, é o senhor que prega por aí dizendo que eu sou maçom? Ô bispo, eu pensei, eu fugi disso, né? Mas eu comentei sim. Então deixa eu dizer uma coisa pro irmão.
Eu fui aconselhado pelo departamento jurídico em processar o irmão para ter aí o ressarcimento dos danos. Mas eu sou cristão e para demonstrar ao irmão a grandeza do meu ministério, montar numa rádio onde o presidente sou eu. Sim. Então, eu não tenho que dar explicação, mas darei explicação. Nem eu, nem o bispo Manuel Ferreira, nem o bispo Abner, nem nenhum membro dos 102 mil ministros que tem no Ministério de Madureira somos maçons. É até interessante que o bispo Abner acabou de comprar o prédio onde era uma loja maçônica. Nós estamos diminuindo os maçons. Pedi ao irmão, toda vez que eu vou falar de mim, o irmão tem a liberdade para procurar minha assessoria e perguntar. Porque eu não serei jamais discordial, deselegante em falar aquilo que eu não sei. Eu sei o poder dessa rádio, na maior cidade de São Paulo, ser primeiro lugar, dá um poder absurdo para a gente. Eu poderia falar aquilo que eu não sei. Então, vou dizer, irmão, estou perdoando o irmão, mas pedindo ao irmão que faça aquilo que Jesus pediu para aquela mulher. Vai, mas nesse assunto não peca mais. Acontecido muita coisa, viu, gente? Nós estivemos na Rádio Mais FM, rádio do Bispo Samuel Ferreira, pela manhã no debate, e o bispo apareceu de forma remota, diretamente de Orlando, perguntando ao pastor Carlos Cardoso se é ele que anda pregando por aí, dizendo que o bispo é maçom. O pastor Carlos Cardoso confirmou que sim, e o bispo, para mostrar a grandeza do seu ministério, do seu chamado, da sua vocação, disse que não processou o pastor Carlos Cardoso por ser um irmão e etc. E naquele momento eu olhei para o pastor Cardoso, ele ficou vermelho. Ficou vermelho, o coração acelerou. Mas o bispo de fato mostrou uma grandeza, disse que o perdoava por ele estar pregando por aí. Até, inclusive, no Eu Acredito Podcast viralizou um corte em que o pastor Carlos Cardoso, no Eu Acredito Podcast, havia afirmado que o bispo era maçom. E aí, pastor Cardoso, qual foi o seu sentimento concernente a essa fala do bispo liberando perdão para o senhor? É algo assim que a gente precisa esclarecer, né? A questão que existem muitas fontes que ligam a família Ferreira à maçonaria, né? Só que existe dentro do rito maçônico de iniciação, e é importante a gente frisar, que o maçom, ele não pode negar que ele é maçom. Então, veja bem, a atitude do bispo de falar publicamente eu não sou maçom, ele está declarando que ele não é maçom. Porque se a pessoa nega que ela é maçom em público, ela automaticamente vai ser disciplinada pela maçonaria. Existe uma punição. Então, assim, imagine que você é maçom, Fábio, e eu pergunto pra você, você é maçom? Aí você vai dizer, são coisas que estão dizendo por aí. Você não me respondeu. Agora, você afirmar publicamente eu não sou maçom, tem o agravo de disciplina. A pessoa ela vai ser punida e tal. Então, assim, eu já errei muito no meu ministério, né? E eu não me retratei lá com o bispo por causa do debate e tal. Ele liberou perdão, foi uma bênção. Eu digo assim, muitos pastores da Igreja Assembleia de Deus Madureira não me levavam a pregar por causa desse vídeo, né? E ele me perdoou, falou que eu estou autorizado a pregar em todas as igrejas Madureira do mundo, inclusive agora acabou de me ligar um pastor da Flórida, fechando uma agenda. Então, assim, é uma benção. E assim, errar é humano, né? Permanecer no erro é burrice. Tolice, né? Então, assim, eu reconheço pela postura dele de falar publicamente e confesso que eu fui preparado. A ideia, se ele me confrontasse no ponto
de me dar a opção de falar, eu ia perguntar. Se o senhor falar publicamente que o senhor não é maçom, eu retiro a minha palavra. Eu fui preparado para falar isso. Só que ele já se antecipou. E ele antecipou. Que não era. Ele antecipou. Então, eu sabia que eu estava indo para a rádio do bispo em que ele aparece num debate. E que a gente já sabe dos bastidores que já havia aí um burbúrio, né, de eles estarem brabos pela fala. Então, eu já fui preparado. Então, eu já fui com isso na mente. Se ele me perguntar, eu vou perguntar. Se o senhor negar publicamente que o senhor é maçom, eu retiro minha palavra. Então, aqui no podcast, eu acredito que foi o vídeo que mais viralizou, eu retiro minha palavra. Então, o senhor se retrata, né? Sim. Da mesma forma que ele disse que te perdoava, mas o senhor não pediu perdão lá. O senhor pede perdão para ele? Perdão, bispo. Deus abençoe sua vida e vamos caminhar em prol do reino, né? Agora, Pastor Carlos Cardoso, o senhor há de concordar comigo que o bispo ele é uma sumidade no Brasil, e eu nunca, assim, eu não posso dizer que não existem líderes misericordiosos semelhantes ao bispo, mas de forma pública, sim, a gente percebe que o bispo ele deu uma nova chance para muitos ministros, pregadores, pastores que hoje estão pastoreando a Adebrais. Ele estende as mãos. O caso mais recente é da própria missionária Isa Reis, que em público ele disse que a Isa Reis nada impede dela estar ministrando nas Adebrais, mediante a escândalos passados. Ou seja, ele mesmo disse que ela já foi tratada, já passou pelo processo. E isso poucas lideranças fazem no Brasil. E isso aqui é uma qualidade do bispo que a gente precisa ressaltar, né? A gente vê o seguinte, né? Eu tenho uma frase que eu carrego: nunca condene alguém pelo pecado que cometeu antes, porque você não sabe o que aconteceu entre essa pessoa e Deus hoje, né? Uma vez que Deus perdoa, está perdoado. E quem somos nós para tacar pedra em... Só que o sistema religioso é cruel, principalmente o pentecostal. Então, no meio assembleiano, né? Porque pode ter duas visões. Primeira visão, ele abraça todos os pecadores. Mas será que não é o que Jesus faria? Né? Toda coisa ruim vai para Madureira. Tipo assim, não é um obreiro bom, não é um pastor bom, vai para a Assembleia de Deus Madureira. Mas não é uma alma. Será que eu posso tratar um obreiro, um irmão, porque está errado, porque errou, porque pecou, e dizer, já que é ruim, vai para Madureira mesmo? Ou eu deveria abraçar essa pessoa, né? Você vê que Jesus nunca mandou Pedro tirar a espada da bainha, a ponto que Pedro cortou a orelha de Malco. Pedro negou Jesus, mas quando Jesus ressuscitou, lá em Marcos 16, dizei aos discípulos e a Pedro. É louvável, né? Eu tenho, pastor Carlos, dito muito isso. A gente tem que estar na hora de a gente soltar as pedras e acolher, que tem muita gente ferida que precisa de acolhimento. E se for acolhida do jeito certo e aprender a ser tratado, né? Muitas das vezes o escândalo é ruim. E quando Deus expõe, como muitos obreiros, cantores e pregadores, o pecado, é porque já estava fedendo. É que de tudo isso que você estava explanando, como é que essas pessoas podem sair de dentro disso sem... como ela pode dividir isso? É uma dificuldade minha. Dividir o quê? Por exemplo, eu fiz muitos amigos dentro da maçonaria. Mas eu saí de dentro da maçonaria. Mas eu saí de deles todos. Sabe? Eu digo, pô, gente... Pô, eu nunca entrei na maçonaria, jamais entrarei em nenhuma maçonaria, em nenhum clube. Nunca. Agora, eu tenho muitos amigos maçons. Eu também, mas, quer dizer, a ideia era de falar desse evangelho lá dentro. Porque se fala de... Não dá. Não dá. Então, quer dizer, como eu saí de lá... Eles vão te expulsar de lá. Você pode falar algumas vezes, mas a saída é certa, né? Mas depois, entrar pra quê, né? É igual eu vou me tornar membro de um centro de macumba para pregar melhor. Não, eu entrei por uma questão besta. Não, eu entrei por uma questão besta de si mesmo, sabe? De status, já conversamos sobre isso em outra ocasião. Mas os meus amigos estão lá. Pessoas que eu amo,
que, como diz o Continue Fonseca, amando-os. que o coração queima Não por perca eles. contato com eles. É isso que acontece, eu perdi o Não contato. perca, escreva e tal, mantenha, mande coisas e tudo mais. Não fique batendo na maçonaria, fale de Jesus. Não Nosso bate na negócio é maçonaria. Jesus. Exatamente, não Não faça é- apologia, Não caça é a aos maçons. destruição. Quando Jesus entra, a maçonaria sai. Exato, não é caça aos maçons. Viu? Isso aí, escute bem. Todo que é maçom que me diz que é maçom e que ama Jesus, eu não acredito. Não acredito. Porque o cara que compreendeu o evangelho não tem mais, olha, nem um espaço para maçonaria, nem para bosta nenhuma Pra mais nada dentro mais. dele. Não tem, mano. Se disser que tem, é mentira. Reverendo Isaías Maciel, dá tempo ainda, antes de morrer, deixar Jesus encher o Senhor. Manel Ferreira, cara, grão-mestre, não sei de que, lá da maçonaria. E esse aí, só tem maçonaria. Quase não tem, não sei se tem Jesus lá. Porque pelas obras dele, desculpa, mano, as suas obras dão testemunho do espinheiro. Porque você sabe que eu sei que você manda amarrar, matar, botar para fora da estrada. Me processa se você tiver peito, seu Manel Ferreira, para me encarar no olho. Você não é deputado federal, amigo da Dilma? Olha, eu não sou amigo de ninguém, só de Jesus. Mas me encara para ver se eu não deixo você peladão no meio da rua. Eu, sua mulher exilada lá em Campinas, sua filha Vasti, todo mundo que sabe das suas armações. Não tem Jesus aí. Pelo fruto só tem um pé de mandacaru. E se quiser me encarar, eu estou te convidando há anos para me encarar. Você diz que é homem por aí, tá aqui um te chamando. Vê se você tem coragem. Não tem. Agora, mano, para ajudar esse pessoal que está debaixo desse tacão, Tem muita gente boa lá dentro. só na subversão, só no evangelho entrando. Tem muita Devagar, gente boa. porque eles são gargalos impenetráveis. Então a gente ama essas pessoas. Tem gente que fica dizendo, o Caio resolveu declarar guerra aos evangélicos. Não. Eu declarei guerra foi aos bandidos que mantêm esse povo sob cativeiro, pregando um Heaven's Gate da mentira, que eles mesmos são mais falsos do que o Dou. Porque o Dou foi junto. Mas esses bandidos aqui, acerca dos quais eu estou falando, eles botam o povo para ir, mas eles mesmos ficam para enganar a segunda geração. Nesse caso, Caio, que eles morreram, não sei se teria Olha, uma não se resposta. surpreenda se você encontrar com um monte deles no céu. Porque uma ocasião eu Porque conversei esses com... caras estavam só no engano, não tinha ninguém se suicidando. Eles estavam querendo, crendo na ilusão deles, de que eles iam passar por um plano superior. Agora, foi tudo engano. Eu não teria susto se eu encontrar algumas dessas figuras no reino dos céus. Como eu também não terei surpresa se eu encontrar alguns dos que eu denunciei aqui fora de lá. Porque, mano, o assassino não tem a vida eterna em si mesmo. Eu mencionei o nome aqui de uma figura da Assembleia de Deus lá, que está com a mulher exilada há 40 anos, e estava com a mulher há 10 anos atrás, há 30 anos exilada em Campinas. Quem viajava com ele aí por esses hotéis, diziam que a conta dele no hotel embaixo de manhã era só filme pornô e de sacanagem de esporte, indo lá. Eu fui atender pastores da denominação dele pedindo socorro, pastor com o lábio quebrado, porque ele tinha entrado na igreja, levado o cara para o porão da igreja com os guarda-costas dele, amarrado, um pastorzinho de 60 anos, pastor Adler, mandado bater no cara até não poder mais, já tinha posto o carro do cara para fora da estrada, o da mulher para fora da estrada, ameaçados, ou assina a transferência desse campo com 50 mil ovelhas para mim, ou morre ou apanha. E lá fui eu, não estou inventando história, ele sabe que eu não estou, é por isso que ele fica, ó, pianinho, mano. E eu não fui sozinho lá, eu tenho testemunhas e testemunhas e testemunhas desse e de outros casos. Sem falar que a filha dele vive, coitada, presa, doente mental, sofrendo porque não suporta, ela tem uma consciência e não suporta pensar que o pai é aquilo. Agora alguém está dizendo, você está entregando o Manel? Não, o Manel já se entregou. Esse negócio todo que eu estou contando aqui, olha, saía no Povo todo dia, naqueles jornais sangrentos do Rio de Janeiro, era todo dia.
essas notícias todos os dias. Isso é público. Público, eu não estou inventando nada, entra na internet. Jornal Extra, quando começou, Jornal O Povo, Jornal O Dia, está lotado, início da década de 90, entre 90 e 94. Só loucura, e eu indo lá, segurando onda, segurando onda. Por que vocês acham que eu digo coisas impensáveis aqui e ninguém diz nada? É porque eles não têm o que dizer, e eu não sou doido, eu não sou caluniador, não. Tenho pavor disso. Agora, o que eu não aguento é ver esses caras enganando vocês, e vocês vão aí para o Heaven's Gate, seguindo esse bando de idiota. O próprio Dole se levantará no juízo e julgará um monte de líderes cristãos que pelo menos não tem nem a sinceridade doida do Dole, que morreu junto com os malucos, na mesma serenidade. Aqui não, eles querem usar você, e você que se dane, e eles têm outra geração para explorar. Você vai partindo e eles vão ficando. Pense no que eu falei, isso é coisa muito séria. E não use isso para ficar fazendo fofoca. Ouça a mensagem do que está dito. E se você é daqueles que está ainda nessa angústia, diz eu estou traindo as raízes do engano, pelo amor de Deus, não traia a Jesus por causa das raízes do engano. Ou você acha que Jesus não amava o jovem rico? O texto de Marcos diz, vendo-o amou. Mas botou o evangelho para o cara não quis, Jesus seguiu o caminho dele, amando o cara. Você acha que Jesus amava Judas? Era uma exceção, escolhi um safado só para me trair porque eu odeio. Amava, mano. Uma criatura que Deus tenha criado que ele não ame. Não se surpreenda, olha só o que eu vou lhe dizer. Se o diabo que vai para o lago de fogo e enxofre, para o lago eterno, até hoje não for objeto do amor de Deus. Essa é que é a grande loucura que crente não consegue entender.